Fala pessoal, tudo bem? Eu separei hoje um assunto para vocês que é mitos e verdades sobre cirurgia plástica, um assunto muito bacana. Se eu fosse você, eu não perdia esse vídeo. Eu sou o Dr. Marcelo de Martino, cirurgião plástico, especialista em cirurgias de mama e contorno corporal, e vim trazer para vocês esse assunto que são os mitos e verdades em cirurgia plástica. Se você se interessa por esse assunto, tem alguma amiga que queira realizar uma cirurgia plástica e tem muitas dúvidas, compartilhe esse vídeo. Se você não está inscrita, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal que tem muita informação sobre cirurgia plástica. Então vamos lá, vamos pegar os mitos e verdades mais frequentes, mais perguntados pelas pacientes aqui no consultório. Doutor, eu consigo emagrecer realizando uma cirurgia plástica? Mito. Cirurgia plástica não é cirurgia de emagrecimento. Cirurgia plástica é uma cirurgia para te trazer contorno corporal. Então, se você está acima do peso e pensa em realizar uma cirurgia para diminuir a sua gordura no corpo, não é a cirurgia plástica que vai resolver o seu problema. Primeiro, você precisa mudar os seus hábitos de vida, chegar num peso adequado para poder realizar a cirurgia plástica, e aí sim eu vou conseguir te entregar um resultado bonito, melhorar o teu contorno corporal. Mas eu não perco nem um pouquinho com a cirurgia? Então, só para eu dar um exemplo para vocês, em uma abdominoplastia eu consigo tirar de pele 1 kg, 1,2 kg. Numa lipoaspiração eu consigo lipoaspirar 2 a 3 litros, que 2 a 3 litros não equivalem a 2 a 3 quilos a menos, porque a densidade da gordura, da água, do músculo é totalmente diferente. Então vamos supor que você faça uma cirurgia de contorno corporal. A cirurgia pode diminuir aí 1 kg, 2 quilos no seu peso? Sim, mas se você estiver muito acima do peso, pouca diferença isso vai fazer no seu peso final. Vamos lá para a segunda pergunta, mitos e verdades. A segunda mais frequente. Existe uma idade limite para realizar uma cirurgia plástica? Mito também. Não existe idade limite. Obviamente, a gente precisa ter bom senso na hora da indicação, mas a paciente ela precisa ter uma condição de saúde adequada para poder realizar a cirurgia. Existem pacientes com 30 anos de idade que não estão na melhor condição para realizar a cirurgia plástica e outras de 65 até 70 anos que têm condição física, condição de saúde boa para poder realizar a cirurgia. A idade mínima, a gente, principalmente nas mulheres, a mulher precisa ter passado por toda aquela fase do desenvolvimento da adolescência, passado o período menstrual, principalmente vamos dar um exemplo em cirurgias de mama, a mama já tem que ter tido um desenvolvimento completo, então não existe uma idade muito limite, mas a partir dos 15 a 16 anos, a depender do caso e a depender da cirurgia, já é compatível de ser realizada uma cirurgia plástica. Vamos lá para o terceiro mitos e verdade. Doutor, é verdade que existe risco com a cirurgia plástica? Verdade. Todo procedimento cirúrgico envolve um risco. E aí você precisa se preparar para a cirurgia para diminuir o risco de uma complicação. Hoje, do ponto de vista estatístico, para vocês terem uma ideia, uma paciente com uma saúde 100% que vai realizar uma cirurgia plástica, a chance de uma complicação lá durante a cirurgia é um caso para cada 300 mil, é muito pequeno. Essa é uma estatística para pacientes preparadas. Agora, se você está acima do peso, se você está fumando, não pratica atividade física, tem, por exemplo, uma pressão alta que não está controlada, tem um diabetes que não está controlado, obviamente o risco de você ter uma complicação vai ser maior. Então a nossa função aqui durante a consulta é poder examinar você, identificar todos os seus fatores de risco e trabalhar isso antes da cirurgia para que teu risco seja bem baixinho ou praticamente inexistente de você ter alguma complicação. Vamos lá para o quarto mitos e verdades em cirurgia plástica. Doutor, eu posso fazer 2 cirurgias plásticas ao mesmo tempo? Verdade. Então, a depender de cada tipo de cirurgia escolhida e a depender da duração de cada cirurgia, eu posso fazer 2 e até 3 cirurgias no mesmo dia. Vou te dar um exemplo. Uma paciente que vem fazer uma abdominoplastia, ela pode e deve fazer uma lipoescultura associada para toda a melhora do contorno corporal. Isso já é uma cirurgia longa de 5 horas e meia, em alguns casos até 6 horas. Então, se ela quiser fazer a terceira cirurgia, que é a mama, por exemplo, aí não dá. Um outro exemplo, a paciente está magra, está num peso adequado, baixo percentual de gordura, quer fazer uma abdominoplastia
abdominoplastia. Esse caso não precisa de lipo. Doutor, eu posso fazer minha mama junto então? Pode. Aí eu posso fazer a mamoplastia e a cirurgia do abdômen, as duas no mesmo dia. Então eu tenho que analisar cada indicação cirúrgica, o tempo cirúrgico, o tipo de paciente, para poder dizer para você se você pode fazer 2 ou até 3 cirurgias no mesmo dia. Então vamos para o quinto: mitos e verdades em cirurgia plástica. Doutor, existem restrições para se realizar uma cirurgia plástica? Verdade. Não é qualquer paciente que é candidata a ser submetida a uma cirurgia. Então, eu vou dar um exemplo. Uma paciente que fuma, ela não é candidata. Essa paciente, ela não pode realizar uma cirurgia plástica, porque eu sei que o risco de trombose para ela é maior, o risco de ter alterações circulatórias na pele e na cicatriz é maior, e eu não vou colocar essa paciente em risco ao realizar uma cirurgia. Se a paciente tem alguma doença que não está controlada, vou dar um exemplo, um diabetes que não está controlado, uma hipertensão que não está controlada, essa paciente ela não é candidata à cirurgia plástica. Outro exemplo que a gente já falou, o peso. O paciente está muito acima do peso, não está numa condição ideal, também não é uma paciente candidata à cirurgia plástica. Então entendam que para você realizar uma cirurgia e fazer valer o investimento que você fez, sair com uma experiência agradável, sair feliz, não depende só do cirurgião. Muitas vezes depende do cirurgião se embrecar você na hora e não realizar a tua cirurgia. Então fazer esse preparo, fazer você perder peso, controlar sua doença, parar de fumar, praticar atividade física. Então é um preparo que você precisa fazer como se fosse uma prova de triatlon, que você precisa estar bem preparada. Você não vai correr lá 45 km, nadar 3 km sem ter se preparado. Para a cirurgia é a mesma coisa, certo? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com a sua amiga, com o seu parente, com a sua vizinha. Vai ser um prazer aqui receber você. Se você não está inscrito ainda, clica aqui no canal para se inscrever. Pode deixar sua dúvida no comentário, que vai ser um maior prazer responder vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.